Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Sidney, o vosso irmão em Cristo e o menor de todos. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra linda do céu no dia de hoje. No capítulo 13 do livro de João, Jesus vai falar algo para os discípulos, uma verdade que Jesus tem que revelar para os discípulos, que vai os entristecer muito. Jesus vai dizer para os discípulos que ele tem que ir ao Pai. E os discípulos não podem o acompanhar, não poderiam o acompanhar naquele momento, né? Então, os discípulos se entristecem muito por causa disso, até porque eles não estavam entendendo o que Jesus queria realmente dizer, porque Jesus estava falando sobre a ascensão dele aos céus. Então, quando Jesus fala que ele teria que ir ao Pai, que os discípulos não poderiam acompanhar naquele momento, eles ficam muito tristes. No começo do capítulo 14, Jesus vai dizer assim, crede em Deus, versículo 1, e crede também em mim. Quando Jesus fala crede em Deus e crede também em mim, Jesus está falando para os discípulos, fiquem firmes na fé. Por que Jesus falou isso? Porque quando um cristão ele recebe uma notícia que ele não esperava, que não era o que ele esperava e que ele se entristece muito, às vezes pode acontecer dele se abater e sair da presença de Deus se ele não estiver firme na fé. Quantas pessoas vimos saindo da presença de Deus por não estar firme na fé no dia que ele recebe uma notícia que não é o que ele esperava, uma notícia triste que o entristece. Então no capítulo 14, Jesus começa a consolar os discípulos. Primeiro ele fala uma notícia que os discípulos não queriam ouvir, que é que o fato de Jesus ter que subir aos céus ao Pai. E os discípulos se entristecem, então Jesus vai consolar os discípulos. Então Jesus vai falar no versículo 14, no capítulo 14, versículo 1. Crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, fique firmes na fé. Depois, no versículo 2, Jesus vai dizer assim, na casa de meu pai tem muitas moradas. E no versículo 3, Jesus fala, eu vou preparar moradas e venho buscar vocês. Bom, o que eu entendo aqui? Eu entendo que Jesus está trazendo uma palavra de consolo ao coração dos seus discípulos que estão tristes. Por quê? Porque receberam uma notícia que não era a que eles esperavam e também não estavam entendendo o que estava acontecendo. Quando Jesus vai consolar os seus discípulos, a mensagem que ele usa para o consolo do coração dos discípulos é a mensagem que fala a respeito da morada celestial, a mensagem que fala para ficar firme na fé e a mensagem que fala sobre a volta dele, o retorno dele à terra para poder buscar a sua igreja. Irmãos, em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, no Novo Testamento, a gente vê Jesus, a palavra de Deus consolando o crente, e a mensagem do consolo é a volta de Cristo. A mensagem do consolo é as mansões celestiais. A mensagem de consolo é a morada no céu. Essa tem que ser a mensagem que consola o cristão aflito, o cristão triste, o cristão abatido, sabe? Porque se essa mensagem não for suficiente para consolar um cristão, tenha certeza que nada mais, nenhuma outra palavra, nenhuma outra mensagem terá poder de consolar um cristão. Porque o nosso consolo é saber que vamos morar no céu. O nosso consolo é saber que vamos subir para a glória. O nosso consolo é saber que iremos em breve para um lugar onde a própria Bíblia diz que lá não haverá lágrimas. Que o Senhor enxugará todo o nosso pranto. Que lá não haverá tristeza, nem dor, nem clamor, nem gritos. Meu Deus, lá é um lugar perfeito. E é para lá que a igreja do Senhor vai, para as mansões celestiais, receber a sua recompensa eterna, na alegria do repouso da glória do Senhor. Então é essa mensagem que o Senhor Jesus usa para consolar os seus discípulos. A mensagem da volta dele das mansões celestes, uma mensagem que fala a respeito das coisas do céu.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, Paulo fala sobre o mesmo assunto, sobre a volta de Cristo. E lá no versículo 18 ele fala: consolai-vos uns aos outros com essa palavra, com essa mensagem. A mensagem de consolo do cristão é a volta de Cristo. É as coisas do céu, é as coisas eternas. Mas existem aí pessoas pregando, irmãos, uma mensagem de consolo. E a mensagem de consolo deles é: Deus vai matar os teus inimigos. Deus vai humilhar os teus inimigos. Deus vai te levantar sobre os teus inimigos, você vai humilhar os teus inimigos vão ver isso e aquilo. Irmãos, essa mensagem não é de Deus, não é bíblica. Você pregar que Deus vai humilhar o inimigo dessa pessoa, isso não é mensagem bíblica. Porque se fosse uma mensagem bíblica, não estaria escrito no livro de Mateus: orai pelos vossos inimigos. Para de pregar essa mensagem de que Deus vai humilhar e vai matar os inimigos dos outros, os teus inimigos. Não, isso não existe, irmão. A mensagem de consolo é a volta de Cristo, é morar na glória. Entendeu? E para os nossos inimigos, o que Deus quer fazer é salvação. Nós temos que orar por eles. Não é esperar que Deus venha matá-los ou humilhá-los diante de nós. Não, isso não é de Deus, não. Lembre-se que o apóstolo Paulo, ele teve consentimento na morte de Estevão antes dele se converter, quando ele era um perseguidor da igreja. Ele era inimigo de Estevão, tanto que Deus o salvou. Você está entendendo? Que naquele momento Estevão orou por ele. No momento da morte de Estevão, Estevão orou por ele. Então a mensagem que estamos pregando para a igreja é: Deus vai matar os teus inimigos. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que nós devemos orar pelos nossos inimigos. A Bíblia não está dizendo para você orar para os teus inimigos para Deus matá-lo, não. Isso seria uma contradição bíblica. A mensagem de consolo para a igreja do Senhor é: logo, logo iremos morar na glória. Tá bom? Recebe essa palavra em nome de Jesus. E quando alguém vier falar para você que Deus vai matar os teus inimigos, não aceita essa palavra não, viu? Você fala para essa pessoa: não, senhor, isso não é bíblico não. O que Deus vai fazer com os meus inimigos é convertê-los, salvá-los, para ele também ir para o céu como eu vou. Amém, meus amados? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra da parte de Deus.